Esta é a nossa grande São Paulo, que vai ganhar nos próximos dias 50 lojas do Magazine Luiza. Você vai conhecer o que é ser atendido por uma galera que te recebe com um sorriso sincero, que respeita a sua inteligência. É só você procurar uma das nossas lojas, procurar o vendedor, até mostrar esse filme para eles, que eles te compram. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnezinho gostoso? Você sabe que o carnezinho tem juros, né? E aí o do carnê sairia, tipo... bem mais caro, do geladeiro. As declarações de Luísa Trajano foram duramente criticadas nas redes sociais, visto que a empresária possui uma fortuna de quase 9 bilhões de reais. Se isso ser socialista, eu sou socialista. Mostre na prática. Não vai durar 10 minutos o socialismo dela. Magazine Luiza volta a decepcionar nos resultados do segundo trimestre. Cara, Magalu caiu pra caramba. Caiu muito. Magazine Luiza um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. O filme da Barbie é um sucesso e ninguém pode negar isso. O filme já ultrapassou a marca de $1 bilhão em faturamento e você podia, antes do filme, até falar assim: Daniel, quem lacra não lucra. Agora você não pode mais. Quem lacra, lucra sim e lucra muito. Mas eu não diria que todos que lacram, lucram. Eu diria que depende de quem vai lacrar. Hollywood pode. Os empresários, nem tanto. Eu acho que a desigualdade social precisa ser enfrentada. Se isso ser socialista, eu sou socialista. Agora, aproveite e fazer o seguinte, ela tem 8 bilhões, ela permitir que todo mundo interessado em pegar um brinquedo, vestido, qualquer coisa, vá às lojas de quem é socialista desde os 10 anos de idade, a mais precoce socialista do planeta, e leva o produto que quiser. Não vai durar 10 minutos o socialismo dela. Inclusive aqui no Brasil, uma empresa tinha tudo para se tornar a Amazon brasileira. E vai ganhar nos próximos dias 50 lojas do Magazine Luiza. As ações dessa empresa chegaram a disparar quase 20.000% em 3 anos. Ela tem aplicativo, marketplace, comprou os concorrentes, foi para a lista da Forbes, a 8ª pessoa mais rica do Brasil, mesmo com a taxa de juros recorde de 14%, o desemprego recorde, a crise recorde, e mesmo assim essa empresa só voava para cima como um foguete rumo ao infinito, até o dia que o foguete caiu. Hoje nós vamos contar uma história nesse canal. Uma história de superação, de inovação, de lucro, crescimento, dominação, compra de concorrentes, marketing de lacração. A bilionária, socialista, a ascensão meteórica e a queda infinita. De lucros impressionantes a prejuízos devastadores. E o prejuízo veio pior do que o imaginado. Hoje nós vamos mostrar a história não contada da Magazine Luiza. Vamos voltar um pouco no tempo? O ano é 2016 e nós estamos no dia 24 de junho. E você vai se tornar um investidor no vídeo de hoje. Em 2016, o Ibovespa ainda era chamado só de Bovespa. E 2016 foi um ano lindo para ele. Porque em 2016 ele subiu 38,94%. Isso significou a primeira valorização anual desde 2012. Meu Deus, como é bom estar em 2016, né? 2016 é um ano perfeito para você comprar ações. Mas nós precisamos escolher muito bem qual ação nós vamos comprar para não perder a oportunidade. Olhando as ações que nós podemos comprar aqui no Bovespa, uma loja chamada Magazine Luiza chama a sua atenção. Por quê? Porque enquanto você pesquisava no YouTube qual ação comprar, essa loja mostrou um anúncio para você no YouTube. E esse anúncio era do novo aplicativo dela. Um aplicativo que ia ser tipo o Mercado Livre, para você poder comprar qualquer coisa online. Só que esse aplicativo estava sendo lançado muito antes das vendas online dispararem no Brasil. Você, já imaginando que as vendas online são o futuro, começa a pensar não em comprar um produto lá no aplicativo da Magazine Luiza. Não, em vez de comprar um produto da Magazine Luiza, você pensa em comprar a Magazine Luiza. Ser sócio da empresa, você pega seu notebook, abre ele e olha o preço da ação. Quanto? 0,14 centavos por ação. 14 centavos. Quem não arrisca, não petisca, né? Você pega R$5.000 que você tem guardado e compra 35.714 ações. Inclusive, em 2016, a taxa de juros Selic estava em 14,25% e foi no dia 19 de outubro de 2016 que a taxa Selic sofreu o primeiro corte dela. Começou a baixar de 14,25 para 14. Só que tudo isso ainda era muito mais alto do que é hoje. Desemprego em 2016 era recorde, 12%. Serviço informal não tem e arrumar emprego tá difícil. Um desemprego altíssimo, uma taxa de juros altíssima, economia desaquecida. Na pior recessão já registrada no país. E a Magazine Luiza arrebentava
acabava de vender. O lucro líquido registrado foi de 72 milhões de reais. Se você fosse olhar para o cenário econômico brasileiro, era péssimo investir em varejo. O cenário era muito pior do que hoje, em 2023, mas a Magazine Luiza disparava. Hoje, inclusive, as pessoas culpam o péssimo desempenho que a Magazine tem na taxa de juros, que está em 13%, no desemprego, que está em 8%. Mas lá, em 2016, quando ela disparava em vendas, a taxa estava em 14,25% e o desemprego em 12%. E mesmo assim, a notícia saiu. Abre aspas, em um cenário de alto desemprego e altas taxas de juros, a varejista de artigos domésticos e elétricos Magazine Luiza, por outro lado, parece estar enfrentando muito bem a recessão. Com essas notícias, você tem motivos para confiar que a empresa vai fazer sucesso apesar da crise. Então você compra as ações da empresa. Um ano depois, as ações começaram a subir sem parar, como se estivessem subindo uma escada. Todo dia você acorda e elas estão valendo mais um pouquinho. O inacreditável chega a acontecer. No dia 14 de setembro de 2017, ela disparou 19%. Por acaso você já viu um investimento que paga 19% ao dia? Magazine Luiza pagou isso. 2 anos depois, nós estamos em 2019 e a Magazine Luiza anunciou que ia comprar a Netshoes por 244 milhões de reais. Oh my God. Até que a Centauro virou e falou assim, não vai comprar não. Eles cobriram a oferta e ofereceram 109 milhões de dólares. A Luiza Trajano, dona da Magazine Luiza, caiu pra trás com essa notícia. A Centauro falou, nós não vamos deixar a Magazine Luiza virar a Amazon brasileira. Como é, amigo? A venda será efetivada pelo valor de quase 115 milhões de dólares, então cerca de 448 milhões de reais. Mas isso não adiantava de nada. A Forbes já postava uma matéria da Magazine Luiza e a Forbes chamava ela de Amazon brasileira. A Centauro não poderia competir, o Mercado Livre não poderia competir. Americanas, Ricardo Eletro, Ponto Frio, Casas Bahia, Via Varejo, ninguém poderia competir. A Magazine Luiza estava fadada a virar a Amazon brasileira. E o que você quer, como comprador de ações e sócio da Magalu, é que ela vire mesmo, pro seu dinheiro render mais. Tomara que a Magalu vire a Amazon da América Latina, porque aqui na América Latina nem a Amazon conseguia competir com ela. Ninguém. C&A, Marissa, Ricardo Eletro, mais ninguém tinha chance. Nenhuma delas pagou 19% ao dia aos seus investidores. A Magalu pagou. Todos os compradores de ações da Magalu esse dia foram dormir 19% mais ricos, sem fazer nada, só surfando a onda da boa administração que a empresa fazia. Ninguém tinha visto isso acontecer e na expectativa disso acontecer de novo, milhares de pessoas começaram a comprar ações da Magalu. E ela continuou subindo de 2016, quando você comprou, até 21 de fevereiro de 2020. Ela só subiu. Só. Era literalmente um milagre da multiplicação. Ela caiu até um pouquinho depois, mas continuou subindo. Ah, Daniel, mas não tinha taxa alta de juros? Tinha, 14,25, já falei. Desemprego em 12 e nada parava a Magalu. Presta muita atenção nesses dados que eu te falei. A empresa continuava preocupada em melhorar processos, em otimizar e maximizar a eficiência, entregar rápido, processos melhores, alta qualidade, excelente suporte, equipe capacitada. Os lucros só aumentavam. No dia 6 de novembro de 2020, as ações que você comprou por 14 centavos, agora estavam avaliadas em R$ 27,34. Os seus R$5.000 agora são R$ 976 mil. Você literalmente está milionário, multiplicando em mais de 19 mil vezes o seu investimento, sem fazer nada. Era o auge da Magalu, o céu era o limite. Você olha o gráfico de ações dela e parece que a Magalu estava escalando o Everest. Era um foguete que aparentemente nunca ia cair e ele continuou lá no céu, subindo. Por muito tempo, mas não para sempre. No dia 6 de novembro de 2020, a Magalu bateu o maior preço por ação da história, R$ 27,34. Entre 6 de novembro de 2020 e 15 de junho de 2021, o preço variou entre R$ 27,34 e R$ 23,90. Lembrou a data? 15 de junho de 2021, certo? Época de pandemia, de fechar portas, época de auxílio emergencial, época de recorde de desemprego. O que era 12, bateu 14. São 14 milhões e 400 mil pessoas sem ocupação. Inclusive, 15 dias depois dessa data, recorde no preço da Magalu, 15 dias depois da notícia. Desemprego mantém recorde de 14,7% e atinge 14,8 milhões de brasileiros no trimestre encerrado em abril. E sabe o que estava sendo noticiado no auge do desemprego? No dia 15 de julho de 2021, Magazine compra Kabum por cerca de 3,5 bilhões de reais. Não existia desemprego que segurava os lucros da Magalu. E ela desembolsou 3,5 bilhões para comprar a Kabum em 15 de julho. A empresa
imprensa nacional, como você tá vendo aí no dia, noticiou a aquisição. Todos noticiaram. A Kabum, fundada pelos irmãos Leandro e Thiago Ramos, agora é notícia nacional. E guarde essa informação e essa notícia, porque daqui uns dias, ninguém sabe ainda, nós estamos em 2021, mas daqui uns dias, esse negócio entre a Magalu e a Kabum vai virar caso de polícia. Só que esse dia não chegou ainda. Nós ainda estamos em 15 de julho de 2021, dentro de uma das maiores crises que o Brasil e o mundo já viram. E entendam bem, as épocas de crise, para a população em geral, são épocas de destruição. Mas para empresas enormes como a Magalu, é época de inovação, reinvenção, maximizar a performance e aumentar a eficiência. Se a Magalu quisesse alcançar o céu, essa era a hora perfeita. Se a Magalu quisesse ser a Amazon brasileira, essa era a hora perfeita. Mas para conseguir isso, ela precisava se preocupar com alguma coisa. Com o quê? Com eficiência, resultado e inovação. E nessa época, com a faca e o queijo na mão, com a chance perfeita, com a crise de todos os concorrentes e só ela tendo lucro, ela começou a apostar em quê? Na lacração. Agora, eu sei que um cargo público político vale mais do que 40 anos de empreendedorismo. Eu acho que a desigualdade social precisa ser enfrentada. Se isso ser socialista, eu sou socialista. Por outro lado, eu sou empresária, eu sou a favor da distribuição de renda. Depende muito do que vocês veem que é socialista. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnezinho gostoso? Você sabe que o carnezinho tem juros, né? E aí o do carnê sairia, tipo... bem mais caro, do geladeira. Entre todas as declarações que nós passamos aqui, uma me doeu mais. Eu sei que um cargo público político vale mais do que 40 anos de empreendedorismo. Discordo. No Brasil não vale não, Luísa. Eu sinto muito. No Brasil, ser um pequeno empreendedor vale mais do que qualquer cargo político. Porque são as micro e pequenas empresas que criam 7 de cada 10 empregos no Brasil. E são os políticos que causaram o desemprego de 14% no Brasil. A maioria dos problemas que nós temos hoje no Brasil foram criados pelos políticos. E a maioria das soluções foram criadas pelos empreendedores. As micro e pequenas empresas já criaram quase 710 mil vagas de trabalho. Mas ela discorda. Afiliação política, envolvimento socialista, criação de grupo político apartidário feminino. A minha empresa só contrata negros. Já tem brancos demais aqui. Pois é. Se a empresa tá no auge, tem branco demais lá, né? É hora de trocar todo mundo. Troca todo mundo por causa da cor da pele. Logo depois disso, a Defensoria da União entrou com um processo em cima da Magalu. 10 milhões de reais de multa por marketing de lacração. Mais declarações dela. E em entrevista ao UOL, a empresária Luísa Trajano disse que é socialista desde os 10 anos de idade, feminista e a favor das cotas. Uma atrás da outra. Notícias atrás de notícias. A Luísa Trajano estava no auge do empreendedorismo, no auge da Magalu, e ela mudou o seu foco. Toda vez que ela aparecia publicamente, ela falava sobre política, sobre amor, sobre lacração, inclusão, LGBTQI+, socialismo. A pandemia trouxe muita tristeza, mas ela acelerou o processo de igualdade muito grande. Nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres e temos trabalhado muito para isso. Essas foram as notícias da época. E o que aconteceu? Conforme a lacração aumentava, o lucro caía. De lá pra cá, todos os dias, quanto mais a lacração aumentou, mais o lucro caiu e o preço por ação caiu junto. Magazine Luiza um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Agora é 8 de março de 2021 e o lucro da Magazine Luiza caiu 57% em 2020, mas cresceu 30% no quarto trimestre. Perdeu mais da metade do lucro, mas ainda cresceu 30%. Dá pra lacrar mais, né? Nesse dia aí, quando essa notícia que você tá vendo saiu, as ações da Magazine caíram 8,07%. E a Magalu colocou a culpa em quem? Na pandemia. A empresa ainda estava dando algum lucro. Não era, claro, o mesmo lucro de sempre, mas ela não estava ganhando dinheirinho, nada demais, né? Nós vamos continuar apostando em lacração que vai dar certo. Até que, agora nós estamos no dia 16 de maio de 2023 e a notícia. Ações do Magazine Luiza desabam 15% com balanço ruim no primeiro trimestre. Nesse dia aqui, as ações caíram mais do que 15%, tá? Elas caíram 22,83%. Consequência, outra notícia. Fortuna de Luísa Trajano tá indo pro ralo, junto com as ações do Magazine Luiza. A empresária foi cortada da lista de bilionários da Forbes após MGLU 3 despencar quase 90%. A Luísa Trajano não gostou nem um pouco da notícia, muito menos de ser cortada da lista da Forbes. Luísa Helena Trajano afirmou nessa quarta-feira que não aguenta mais ser manchete no campo político. Aguentando ou não aguentando, ela continuou sendo. Várias notícias de apoio ao Lula antes das eleições começaram a sair. E depois das eleições saíram mais. Luísa fará parte do Conselho Econômico de Lula. A Luísa, 10 dias depois, soltou outra declaração que virou notícia. O varejo não está desesperado com o Lula. Vai
ele não vai ter um déficit público porque ele não é doido, tá certo? O governo do presidente Lula gastou ao menos 7,3 milhões de reais nas viagens oficiais que fez ao exterior no primeiro semestre de 2023. E aí, em abril de 2021, a revista Veja entrevista a Luísa Trajano e a declaração: nunca me filiei a partido político, mas eu sou uma política. E se tem uma coisa que o mundo dos negócios me ensinou é que ou você é uma empresária ou você é uma política. Os dois não. Você falou da Luísa Trajano. Você sabe que eu tive uma extraordinária relação com a Luísa Trajano quando eu fui presidente da República. A Dilma também teve uma boa relação com ela. Ela é uma mulher excepcional. Essa declaração do Lula que você acabou de assistir foi feita há 2 anos atrás. E quando eu vi essa declaração há 2 anos atrás, eu lembrei de outro empresário que também tinha uma excelente relação com o Lula e com a Dilma, Eike Batista. E se tem uma coisa que a história do Eike Batista provou é que quando o empresário se relaciona com a política, a ascensão e a queda dele pode ser tão rápida quanto a de um político. Enquanto o Lula e a Dilma estavam no auge da sua popularidade, as empresas de Eike Batista só se valorizavam. Mas quando a popularidade do governo de esquerda caiu, as empresas do Eike Batista saíram do céu e foram para baixo do inferno. Empresário acusado de pagar propina de 16 milhões e meio de dólares ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi preso hoje de manhã ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Inclusive, a Luísa pressionou o Lula para fazer a taxação dos produtos da China. E quando o Lula falou que não ia taxar porque ninguém gostou, o clima entre ela e o Lula ficou meio tenso. E claro, enquanto isso, todo dia as ações da Magalu caíam mais um pouco. O que antes era uma escalada sem fim rumo ao teto, agora virou uma queda sem chão. Mas como tudo que é ruim ainda podia piorar, vocês lembram da compra? Magalu compra Kabum? Pois é, agora é dia 1º de março de 2023, toda essa crise já estava acontecendo e veio mais uma crise. Magalu vezes Kabum vira caso de polícia. Leandro e Thiago Ramos, os fundadores da Kabum, foram à delegacia registrar uma ocorrência. Segundo informações divulgadas na terça 28, a varejista teria se apropriado indevidamente de documentos e pertences dos executivos. A guerra não ia parar aí. 26 de abril, um novo capítulo da guerra. Ex-donos do site de e-commerce afirmam que o varejista cometeu crimes de calúnia e difamação em processo no qual foram demitidos da empresa. Os irmãos também têm mais outro processo, não é criminal não, agora é na justiça comum, a justiça civil, para contestar o processo de venda da Kabum. Lembram lá da notícia que vocês viram da Kabum? Eu falei para vocês guardarem? Pois é, essa notícia aí falava que eles iam receber o dinheiro pela venda da Kabum parcelado em 3 vezes. Uma vez de R$1 bilhão, outra parcela de 75 milhões de ações e uma terceira parcela de 50 milhões de ações. Resumindo, 2 formas de pagamento, 1 bilhão em dinheiro e 125 milhões de ações da Magalu. No caso de dinheiro, eles receberam parcelado, mas já receberam. Porém, quando eles aceitaram vender por 3,5 bilhões, as ações da Magalu estavam no auge, na casa dos R$23. Hoje, depois de tantos problemas, as ações estão lá embaixo, valendo R$2,97. As 125 milhões de ações, que valiam 2,5 bilhões de reais, hoje valem um pouquinho mais que 300 milhões. Claro que isso gerou insatisfação neles. Porém, eles também alegam que tinham outros negócios que poderiam aceitar. E eles foram induzidos a aceitar uma oferta ruim pelo Banco Itaú. Já, segundo eles, que a Luísa Trajano é integrante do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, a holding que é dona do Itaú BBA. Com esse tanto de problema, você deve pensar uma coisa. Não devia estar sobrando muito tempo para administrar a empresa e melhorar resultado, né? Não tava mesmo. A Magalu caía seu lucro a cada dia. E depois ficou pior. Em vez de não dar lucro, ela começou a dar prejuízo. E como explicar uma empresa gigante dessa dando prejuízo? A mídia tentou explicar. A culpa é da alta taxa de juros do Banco Central. A taxa estava em 13%. Inclusive, a dona do Magalu, a Luísa Trajano, pressionou o Banco Central e o Lula para cortar a taxa Selic. Por favor, dá um sinal de abaixar esse juros. Mas deixa eu lembrar, no auge da taxa Selic, quando estava em 14,25%, a Magalu batia recorde de venda e lucro. Ah não, a culpa é do desemprego, que tá em 8,8%. Sim, mas quando o desemprego tava em 14,7%, a Magalu dava muito lucro. A culpa é da isenção de produtos da China. Eles afirmaram isso. A culpa é da isenção das compras de $50. Sim, mas quando a Magalu decolou rumo ao céu, essa isenção já existia. Eles colocaram a culpa em todo mundo. A culpa é de todos, menos
da Magalu. Inclusive, quem tem influência na política, quem lacra, quem é socialista, pode recorrer ao governo socialista, já que ele foi eleito, né? E foi exatamente isso que ela fez. A notícia: Luiza pressiona Banco Central para diminuir a taxa de juros. Só lembrando que antes do governo novo assumir, a Luiza e a Magalu já estavam começando a ter prejuízo e as vendas, junto com as ações, caíam todos os dias. A culpa antes era do governo da direita, né? Do Bolsonaro. Bolsonaro saiu, continua ruim. A culpa é dos juros, então. Os juros caiu, não adiantou nada. A culpa é da isenção de $50. Ela fez pressão no governo e ela conseguiu. A isenção acabou. A gente não pode comprar mais nada de fora sem ser taxado. Eu te pergunto, mudou alguma coisa? Nada. Prejuízo só aumenta. Agora é segunda-feira, 14 de agosto de 2023, e a Magazine Luiza engata 6º prejuízo seguido a R$198 milhões. Pior que o esperado. Ah, mas tá todo mundo no prejuízo, Daniel? Via Varejo, Casas Bahia, Ponto Frio, C&A, todas estão assim, não é culpa da Magalu. Sim, eu concordo. Quase todas estão no prejuízo, né? O Estadão noticiou: a Via Varejo tem prejuízo de 492 milhões no segundo trimestre e anuncia um plano de fechamento de até 100 lojas. Essa notícia do Estadão é verdade, tem várias no prejuízo. Várias, mas não todas. Sabe quem também divulgou resultado em agosto? Uma empresa que não é brasileira, mas que tá prosperando muito aqui no Brasil, lucrando alto. Uma empresa que tá voando em território brasileiro sem ser brasileira. Que empresa é essa? Mercado Livre. Mercado Livre tem salto de 113% no lucro do segundo trimestre para $261,9 milhões, com avanço da receita e da margem. Esse viu a oportunidade de virar a Amazon brasileira. Só que nem de brasileiro ele é argentino. Só que o lucro dele tá no Brasil, porque a Argentina tá em crise e no Brasil o consumo é muito maior. Inclusive, depois de divulgar os lucros gigantescos, a notícia: a ação do Mercado Livre fecha com alta de 13,59% em Nova York, após resultado acima do esperado no segundo trimestre. E qual que é o próximo passo para virar a Amazon brasileira? Bom, se existe Amazon Prime, o Mercado Livre vai fazer o Mercado Play. A notícia: Mercado Livre lança stream próprio no Brasil com conteúdos gratuitos. O Mercado Livre acaba de anunciar aos brasileiros o lançamento do Mercado Play, sua própria plataforma de streaming que promete acesso gratuito a um catálogo de centenas de filmes, séries, documentários, reality shows e conteúdos infantis de estúdios e produtoras locais e internacionais. A previsão é que 100% dos assinantes tenham acesso da base até o fim do mês a títulos como Venom, Homem-Aranha, Whiplash, Karate Kid, Hotel Transilvânia 3, A Máscara do Zorro e Gangue de Nova York. Isso sim é igual à Amazon. Mas inclusive, sabe o que eu nunca vi o Mercado Livre e a Amazon fazer? Lacrar. Inclusive, tem uma crise terrível rolando na Argentina. Mercado Livre fez alguma coisa? Não se intrometeu. Pau quebrando nos Estados Unidos. A esquerda e a direita se matando. Jeff Bezos não tá nem aí. É claro que a mídia vai falar que não tem nada a ver com lacração, é culpa da direita, da esquerda, do banco, mas isso não é verdade. A culpa é de uma pessoa, de uma empresa. A culpa pela queda da Magalu é da própria Magalu. Porque enquanto as pautas políticas estavam lá nos temas da empresa, o Mercado Livre melhorava suas entregas, apresentou a entrega em um dia ao Brasil igual a Amazon. O Mercado Livre melhorava seu suporte, melhorava a competitividade, abaixava as taxas, oferecia produtos melhores, preços menores, melhorava o marketplace, melhorava a loja, melhorava a experiência dos seus clientes. O Mercado Livre começou a fazer tudo melhor que todo mundo. E hoje já faz tudo melhor que todos. E na corrida para ser a Amazon brasileira, o Mercado Livre é o único vencedor. E é por isso que o tema de hoje é Magalu. Quem lacra, não lucra.